Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do AFIA Endocrino Papers. Aqui, nós lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio Eu sou Eric Trovão. e o tema hoje é principais pontos do novo guideline sobre incidentaloma hipofisário. Eric, recentemente saiu um novo guideline internacional publicado na revista Nature Reviews sobre incidentaloma hipofisário. É um documento importante que trouxe mudanças em relação à avaliação hormonal e também à avaliação por imagem, segmento por imagem desses pacientes. Inclusive, alguns pontos, digamos, polêmicos, né? Eles Sim. trouxeram recomendações que estão gerando um pouco de divergência entre a classe aí de endocrinologistas. Vamos começar do básico, certo? Imagina que quem está acompanhando esse videocast a partir de agora nem entende o termo incidentaloma hipofisário. Como é que a gente pode definir o incidentaloma de hipófise e quais são as suas etiologias mais frequentes? Então, Ícaro, incidentaloma, o nome meio que já está dizendo. É quando você tem um achado ali na região celular ou paracelular de forma incidental. Como assim? Você pediu um exame de imagem por um motivo que não tinha absolutamente nada a ver com a hipófise, certo? E nesse exame de imagem apareceu alguma alteração nessa região celular paracelular. Por exemplo, pediu uma tomografia para avaliação de cefaleia, pedir um PET no contexto de alguma neoplasia, algum câncer para avaliação, né? E aí aparece ali, que você não estava esperando, uma lesão na região celular ou paracelular, e aí você vai precisar dar prosseguimento à investigação dessa lesão para saber exatamente qual a sua natureza, né? Quais suas características. Então, isso é incidentaloma adrenal, não é eu tenho um paciente que eu dei o diagnóstico laboratorial de acromegalia, clínico laboratorial, e vou pedir uma ressonância em busca de um tumor hipofisário produtor de GH. Né? Aí seria investigação. Faz parte da investigação, você já foi atrás de uma lesão, porque você já está esperando que talvez tenha uma lesão ali hipofisária. Então, você não está procurando o problema na hipófise e acha de forma incidental. Em serviços que tem uma equipe de neurologia com aqueles protocolos para AVC, né, fazem muita ressonância em pacientes que chegam na emergência com queixas neurológicas, déficits neurológicos, até mesmo inespecíficos às vezes. É muito comum que a equipe da endócrino que dá suporte no hospital, isso acontece inclusive num serviço aqui de Recife, seja chamada para avaliar lesões de hipófise que foram encontradas incidentalmente nessas ressonâncias para avaliação de um possível AVC. Isso. Então termina que dentro da neuroendócrino, eu acho que é um dos motivos mais comuns de consulta, né? Porque Sim. outras condições como a acromegalia são super raras. Então, um dos mais frequentes realmente é que o endócrino avalie lesões incidentais de hipófise. Isso. E aí é isso que esse guideline ele vai trazer, assim, como eu vou fazer essa avaliação. É importante dizer, eu acho, a prevalência, né? Então, se a gente inclui estudos de autópsia, essa prevalência é cerca de 10% da população. Embora, conceitualmente, você encontrar uma lesão hipofisária na autópsia não seria um incidentaloma, porque Certo. não foi um exame de imagem, como a gente explicou aqui, foi fazer por outro motivo. Se você pega as séries que avaliaram só esses casos específicos, levando em conta o conceito real de incidentaloma hipofisário, então vai para cerca de 3,5%, algumas outras séries 2,2% de incidentaloma hipofisário. Então vai depender se é estudo de autópsia, se é estudo com imagem. E respondendo a outra pergunta que você me fez, das causas mais comuns, sem dúvida aí o carro-chefe, a causa realmente mais prevalente do incidentaloma hipofisário é adenoma, né, de hipófise, certo? A maioria deles vai ser um adenoma não funcionante, porque geralmente os funcionantes acabam gerando sintomas e aí não vai ser, você vai achar lesão não por uma questão de um achado incidental. Sim. Né? Então, geralmente um adenoma de hipófise e, na maioria das vezes, um adenoma não funcionante. Né? Em segundo lugar, vem o cisto da bolsa de Rathke, né? Que é aquele resquício embrionário que fica naquela porção da hipófise que está entre a adenopófise e a neurohipófise, certo? Então, esse cisto pode aparecer de forma incidental, lembrando que a partir de 1 centímetro, esse cisto já aumenta mais o risco dele fazer alguma alteração hormonal,
Certo. no paciente. Em terceiro lugar, vem a célula vazia. Então, é muito comum a célula vazia ser diagnosticada como um incidentaloma, de forma incidental. Tá? Lembrando que a célula vazia é exatamente você tem uma invaginação ali, você tem uma duramata, digamos, mais frágil, aí você acaba tendo uma invaginação do conteúdo cerebral, intralíquido ali na região da célula, né? Isso acaba comprimindo ali mesmo o tecido hipofisário e você acaba tendo uma diminuição do parênquima hipofisário. E isso pode ou não levar também à hipossecreção, um hipopituitarismo, né? Alguma alteração hormonal. Não necessariamente, mas você pode ter ali presente, as taxas dizem que em cerca de 29% você pode ter ali um hipopituitarismo. Inclusive, a gente recebe muitas perguntas no Instagram, Eric. Achado incidental de célula vazia, uma ressonância. Devo fazer algum rastreio, alguma investigação hormonal? A gente vai explicar já já como é que seria essa recomendação. Mas a Eric já indicou aqui, ó, a chance é alta desse paciente ter algum grau de hipopituitarismo. Fica atento. Tem outras causas, obviamente. A gente pode ter causa inflamatória, que são as hipofisites, né? A gente pode ter lesões ali infiltrativas, como sarcoidose, hemocromatose, esteocitose. Pode ter causas infecciosas, como tuberculose ou alguma infecção fúngica. Causa vascular, como um aneurisma ali de carótida, né? Porque a gente tem ali o seio cavernoso bem na região paracelar. Então, existem outras lesões que podem aparecer, mas a mais comum é o adenoma, seguido pelo cisto da bolsa de Ratka, seguido pela célula vazia. Em relação ao adenoma, antes de a gente prosseguir o que é que o guideline está falando, acho que vale a pena a gente lembrar que existem 2 tipos aí, de acordo com o tamanho. Sim. Então, eu tenho o microadenoma e o macroadenoma. O microadenoma, ele tem menos de 1 centímetro, né? E o macroadenoma, ele tem 1 centímetro ou mais. E é muito importante a gente dizer que são condições diferentes. Certo? Então, não é que assim, que se é micro, necessariamente vai se transformar no macro. Não, então, em relação a prognóstico até, ou seja, risco de ter alguma alteração hormonal, risco de ter defeito visual, de ter sintomas compressivos, né, ele é maior com o macroadenoma. Então, o macroadenoma é sempre uma lesão que vai me preocupar mais do que o microadenoma. Não que o microadenoma não vá preocupar, a gente daqui a pouco vai falar o que a gente tem que fazer com ele. Mas o macroadenoma, em relação à história natural, ele tem um risco maior de crescer e de levar a alterações hormonais, a alterações compressivas, principalmente a defeitos de campo visual, certo? O micro também existe, você pode ter alteração hormonal, seja de hipersecreção, seja de hipopituitarismo, né? E ele pode crescer, ele pode estar ali mais perto do quiasma, em algumas situações mais raras, certo? Mas é menos frequente. Então, tanto que as condutas vão diferenciar, a partir de agora que a gente vai falar das recomendações do guideline, muitas vezes se a gente está falando de um microadenoma ou se a gente está falando de um macroadenoma. Perfeito, Eric. Então, veja só. A gente está falando aqui de lesões que vão ou se originar ou estarão ali próximas da hipófise, que é a mãe de todas as glândulas, né? Isso. Responsável aí por gerenciar vários eixos, produção de TSH, de GH, FSH, LH, ACTH. Então é óbvio que a gente terá uma preocupação com: será que está havendo hipersecreção? Será que essa lesão, se for uma lesão de fato hipofisária, ela é formada ali por algum tipo específico celular da hipófise, está causando um quadro de hipersecreção, de excesso hormonal? Ou então, será que é uma lesão não funcionante ou uma lesão externa que comprime a hipófise está causando algum grau de hipopituitarismo? Está interferindo em alguma dessas produções hormonais? E a gente vai ter, a partir daí, nesse guideline, orientações sobre rastreamento mesmo, né? A gente está falando aqui de um paciente assintomático, então rastreamento ou de produção excessiva ou de hipopituitarismo. Vamos começar falando de rastreamento de hipersecreção. De acordo com esse novo documento, quando e como eu devo pesquisar a hipersecreção nessas lesões incidentais de hipófise? Então, nessa parte de investigar a hipersecreção, não houve nenhuma novidade, né? Então, sempre, independente de ser um micro ou de ser um macroadenoma, a gente vai investigar hiperprolactinemia com a dosagem de prolactina sérica e vai investigar um tumor secretor de GH, uma hipersecreção de GH, ou seja, a acromegalia, né, aí com a dosagem de IGF-1. Então, você vai fazer o basal IGF-1 e só vai prosseguir. Não é o GH. Não é o GH, nem precisa fazer um TOTG, da sobrecarga de glicose para usar o GH depois. Você vai fazer apenas o IGF-1. Só vai dar prosseguimento à investigação se esse IGF-1
vier alto. Do mesmo jeito, se vier uma prolactina alta, você aí vai avaliar e vai dar prosseguimento à investigação de acordo com guidelines de hiperprolactinemia, de acordo com guidelines de acromegalia, certo? Então, você vai dosar sempre prolactina e IGF-1, é a mesma recomendação que já tinha antes, não mudou, seja micro, seja macro. Ah, Érica, eu vou dosar IGF-1 mesmo que não tenha nenhum estigma de acromegalia? Sim, até porque a gente sabe que a acromegalia é uma doença que o diagnóstico é tardio, porque quando você vai ter as alterações fenotípicas clássicas... São as complicações já, né? Isso, você já ou encontra o paciente com complicação ou com aquelas alterações fenotípicas que já faz anos que o paciente está com tumor secretor. Então você pode aí, se você não dosa, perde a oportunidade de pegar um tumor secretor de GH no início, tá? Antes mesmo dele fazer as complicações, melhor ainda. Então você vai ter que realmente fazer esse rastreio para todos, ou seja micro, seja macro. E aí você vai ter os mesmos cuidados que tem habitualmente quando pede prolactina ou IGF-1. Então, é só com IGF-1? É só com IGF-1, porque inclusive essa é a recomendação do último guideline de acromegalia, Isso. né? Começar a avaliação com IGF-1, se IGF-1 maior que 1,3 vezes o limite superior, o paciente teria então critério bioquímico para a acromegalia. Em relação à prolactina, ficar atento àquelas situações que podem ali também causar hiperprolactinemia e, se possível, removê-las antes de fazer a dosagem, como por exemplo medicamentos que domperidona, contraceptivo oral, que podem aumentar a prolactina, para que você possa ter uma avaliação mais precisa e não acabar chamando de prolactinoma. Isso. Um paciente que tem um adenoma não funcionante que foi achado ali e uma hiperprolactinemia por outra razão. Isso, bem lembrado. Uma outra hipersecreção que ele cita é que você pode ter um hipercortisolismo por aumento de secreção de ACTH. Vai investigar hipercortisolismo em todos os pacientes com micro-macroadenoma? Não. Isso também não mudou, né? Você só vai fazer essa investigação se houver clínica compatível com síndrome de Cushing. Aí sim você tem uma clínica, certo? Tem sinais e sintomas. Se não tem sinais e sintomas de hipercortisolismo, não se faz essa investigação. Se tiver, aí você vai partir aí, pode fazer o rastreio com cortisol pós 1 miligrama de Dex, ou seja, você vai dosar o cortisol pós um teste de supressão, e uma vez positivo, aí seguir a cortisol salivar, cortisol livre urinário, a necessidade de você fazer as 48 horas, o teste de supressão de cortisol com as 48 horas com dose baixa de dexametasona, enfim. Aí você vai dar prosseguimento de acordo com o guideline de hipercortisolismo e síndrome de Cushing, tá? Mas não é para fazer essa investigação para todo mundo, ok? Até aqui, sem polêmicas, né, Eric? Então a gente tem a mesma recomendação do guideline anterior, tudo muito bem definido, era o que todo mundo já fazia quando avaliava essas lesões. Isso. E, assim, alguém pode estar perguntando em casa, e o tirotropinoma, eu não vou rastrear, não? Né? Eu não tenho que dosar T4 livre para pensar no hipersecreção. Veja, o guideline nem cita essa orientação, porque é muito raro, né? Só vai fazer sentido, claro, se o paciente tiver, você achou lá, principalmente o macroadenoma, que ele geralmente cursa com macroadenoma, o tirotropinoma. E da clínica, E né? o paciente tiver clínica de hipertiroidismo, aí óbvio, porque independente de ter um esteteloma hipofisário ou não, você investigar se ele tem clínica de hipertiroidismo e pedir um teste HT4 livre. Mas não é para você estar fazendo, obviamente, de rotina, função tiroidiana no incidentaloma, porque é muito raro você ter um tirotropinoma. Perfeito. Bem, agora quando a questão é a avaliação de hipopituitarismo, o cenário muda um pouco, né? Muda um pouco porque a gente vai ter mais indicações e também porque a gente vai ter agora uma mudança em relação ao guideline anterior. Como é que esse novo consenso define a investigação de hipopituitarismo em pacientes com incidentalomas hipofisários? Então, a gente sabe que um adenoma ali hipofisário, ele pode, em algumas situações ali, não em todo mundo, mas pode levar a um hipopituitarismo. Pode ser um pan-hipopituitarismo ali, né? Ou uma hipossecreção isolada ali da hipófise. Classicamente, a orientação sempre era de eu investigar esse hipopituitarismo em pacientes com macroadenoma. Certo? E aí vem a novidade, porque esse guideline ele orienta que você investigue também o hipopituitarismo em todos os casos de microadenoma. Ou seja micro, seja macro, independente de tamanho, que ele nem cita tamanho aí do micro, você iria investigar o hipopituitarismo. E aí uma das coisas que ele cita, quando a gente vai ler o texto, é que 10% dos pacientes com microadenoma tem algum grau ali de hipopituitarismo. Ele cita como os mais comuns, sendo hipotireoidismo central
e um hipogonadismo hipogonadotrófico, isolado mesmo, certo? Então, para os autores, 10% foi suficiente para eles indicarem para todos os pacientes. Assim, olhar realmente 10% não é pouca coisa. E independente de sintomas, tá, pessoal? E eles focam muito nisso no texto, de que você pode ter sim já um hipopituitarismo sem o paciente ter sintomas, tá? Então, você não vai esperar ter sintoma para poder fazer. Claro, como a gente vai falar daqui a pouco, se durante o segmento ele tiver sintomas, você vai até repetir, mas o sintoma em algum momento pode ser importante. Mas na avaliação inicial, teve um micro-macro, independente de ter ou não sintoma de hipopituitarismo, você vai investigar. E aí vem a pergunta, como? Eu vou dosar o quê? Né? E assim, tá? são vários eixos para serem investigados, né? Isso. Eles trouxeram agora muito mais trabalho pra gente. Muito mais exame para pedir. Porque, inclusive, dos casos, assim, que a gente vê no dia a dia, pelo menos na minha vivência, os micros são bem mais frequentes, né? Sim. E aí termina que a gente vai ter muito mais avaliação para fazer. Então, vamos lá. Cortisol. Vamos complicar logo. Eita, vai começar logo pelo mais complicado. Insuficiência adrenal. Então, ele manda dosar cortisol sérico basal pela manhã, tá, minha gente? É o sérico e a CTH. Certo. Esse, pra mim, eu acho que é o que mais vai dar trabalho. Por quê? Porque a gente sabe, e a gente que vive na prática sabe isso, é muito difícil o cortisol de cara vir logo aquele cortisol lindo que afastou a insuficiência adrenal. Quem é que dosa o cortisol e ele vai vir acima de 18, né? E quando vem o paciente já é sintomático, né? Quando ele vem assim muito baixo, muito baixo. E quando vem muito baixo, o paciente já tem sintomas, Então, na maioria das vezes, vai vir na zona cinzenta. E ela até diz, dependendo do resultado do cortisol, você vai partir para teste dinâmico. Vai ser muita gente partindo para teste dinâmico. Sim. Então, eu acho que na prática, a gente tem que ter um certo bom senso e um certo cuidado. Porque... não, vem um cortisol, sei lá, de 11, de 12. O paciente tem sintoma nenhum de hipocortisolismo. E aí eu vou dar prosseguimento. Haja ITT pra gente fazer para esses pacientes. Existe aquela recomendação formal de que entre 3 e 18 é a zona cinzenta e deveria fazer teste dinâmico, mas a gente sabe, assim, tem dados de que com cortisol acima de 10, é muito pouco provável que o paciente tenha insuficiência adrenal. Então, de repente, aquele paciente que você pediu, assim, só por pedir, não tem clínica nenhuma, e como você colocou, vê um cortisol maior que 10, eu não solicitaria teste dinâmico. Eu também não solicitaria, embora o guideline ele nem fala isso. Ele diz, solicita e se vira depois com o resultado. E foi interessante você dizer isso, porque a gente tem que pensar muito numa questão de probabilidade pré-teste. Né? E eu acabei de dizer também que o próprio texto ele fala que as hipofunções mais comuns é hipotireoidismo e hipogonadismo. Ele não coloca o hipocortisolismo. Então, assim, embora possa ter, ela não é das mais frequentes, aí no paciente sem clínica e com cortisol acima de 10. A gente tem que ter cuidado, porque senão ou a gente vai estar fazendo o teste da cortrosina, ou fazendo ITT para muita gente, e a gente sabe que esses testes dinâmicos não são tão simples de realizar, principalmente o ITT. Então, bora falar de uma avaliação mais fácil agora, né? Que é bem direto. Hipotireoidismo central. Vou pedir o quê? Aí fácil, todo mundo sabe, ninguém erra, TSH e T4 livre. E aí... Lembrando da casca de banana, né? Sim, porque assim, T4 livre baixo é hipocentral. TSH tá baixo, fácil, hipocentral. TSH tá normal, tudo bem, né? Inapropriadamente normal. Mas pode também estar alto, né, Eric? Isso, pode estar alto. Né? É comum no hipopituitarismo, quando você tem hipocentral, a hipófise poder secretar um TSH anômalo. Né? Um TSH ali que tem alteração estrutural e que não tem função biológica. E aí pode vir um TSH, geralmente não é um TSH muito aumentado, mas vem um TSH ali de 7, 8, né? Tranquilo para hipocentral. Até porque a gente tem que lembrar também que quando o T4 livre está baixo, né, a gente espera um TSH mais alto. Então você pega ali sei lá, um T4 livre de 0,4, 0,5 e um TSH de 6, 7, ainda tá estranho, porque você esperaria um TSH mais alto. O aumento ele é logarítmico, né? Em relação ao T4 livre. Então você vai... E aí mais você tendo ali uma lesão incidental, sabendo que pode acontecer, que é uma das mais comuns de hipofunção, vem um TSH, um T4 livre baixo, um TSH um pouco aumentado, é hipocentral. Perfeito. Então, já falamos de tireoide, adrenal. Agora o outro que você disse que é um dos mais comuns, eixo gonadal. Dúvida, se for uma mulher que está menstruando regularmente, eu preciso ainda assim solicitar FSH, LH, estradiol? Não. Na mulher, a avaliação do eixo gonadal, a gente consegue avaliar clinicamente muito bem
certo? Por causa da menstruação. Certo. Então, se esta mulher menstrua todo mês, certinho, regular, ela não tem hipogonadismo, certo? Perfeito. Então, essa mulher, o guideline, ele fala, essa mulher não precisa ser avaliada. Agora, se já há irregularidade menstrual, aí você vai dosar o FSH, o LH e o estradiol. Certo. E no homem, você dosaria também o FSH, o LH e a testosterona. Certo? Vai mudar aí estradiol se for mulher, testosterona se for em homem, mas lembrar, se a mulher menstruar regularmente, não precisa, o guideline ele foca bem nisso. Lembrando que se for um hipogonadismo hipogonadotrófico, então eu vou ter aí o esteroide sexual baixo, testosterona ou estradiol, certo? Com as gonadotrofinas baixas ou inapropriadamente normais. Certo? Então, falamos já tireoide, gonadal, adrenal, faltou o quê? Hormônio de crescimento. Que aí eu vou pedir o IGF-1, que eu já ia pedir mesmo, Sim. certo? Porque todo micro e todo macro, a gente já tinha falado antes, vai pedir IGF-1. Então o IGF-1 ele vai entrar com 2 objetivos em todo paciente com micro e com macro, né? Afastar ou avaliar aí, ou avaliar a presença de uma hipersecreção, ou confirmar ou afastar nem tanto confirmar, né? Mas uma deficiência de GH. Certo? Porque o GF1 tá baixo, Sim. aí você vai também prosseguir aí a investigação para deficiência de GH. Então, faz aí sua lista. Acabou de chegar um paciente com uma lesão achada por acaso na hipófise. O que é que você vai pedir de exames laboratoriais? IGF-1, prolactina, TSH, T4 livre. Vai pedir ali um cortisol matinal para avaliar insuficiência adrenal. Não tem indicação rotineira de avaliação para Cushing. Se a mulher estiver menstruando, mais nada. Se tiver alguma irregularidade, FSH, LH, estradiol. No homem, FSH, LH, progesterona. Fechou, né, Eric? Isso. E aí só um cuidado que eu falei ainda há pouco, se o GF1 vier baixo, você dá prosseguimento à investigação, mas se o paciente, além do GF1 baixo, tiver um hipotiroidismo central, é importante que você corrija o hipotiroidismo, normalize o T4 livre e repita o IGF-1. Porque hipotiroidismo é causa de níveis falsamente baixos. Não é falsamente baixo, vai estar baixo mesmo o GF-1. Sim. Mas não por uma deficiência de GH. É pelo hipotiroidismo que diminui a produção Perfeito. hepática de GF-1. É uma pegadinha importante. É uma pegadinha importante, então tem que ter esse cuidado. E não há indicação de você ir atrás de diabetes insípido, de deficiência de vasopressina, certo? Porque raramente adenoma hipofisário vai dar deficiência de vasopressina. Então isso não é uma questão, não é um problema. Para fechar essa primeira parte do nosso videocast, ainda falando sobre investigação hormonal. Então, até aqui a gente falou sobre quando investigar hipopituitarismo, quando investigar hipersecreção, como investigar. Muito bem, fiz a avaliação inicial. Qual é a recomendação desse novo guideline sobre a repetição desses testes hormonais nas lesões de hipófise? Com que frequência? É preciso realmente repetir? Então, a primeira coisa que ele fala fez a primeira avaliação hormonal, você agora vai repetir a segunda avaliação hormonal do mesmo jeito que a gente citou agora, considerando que não apareceu nada. Certo. Porque se aparecer alguma coisa, você vai seguir o protocolo para aquilo que apareceu, seja pan-hipo, seja hipersecreção. Não apareceu nada, eu vou repetir com 1 a 2 anos. Veja que fica aí uma variação. Ele não diz que é 1, que é 2, é 1 a 2 anos. E, de novo, independentemente de ter sintoma ou não. Agora, se durante esse acompanhamento surgir algum sintoma que faça você pensar em hipersecreção ou faça você pensar em hipopituitarismo, aí você adianta essa avaliação. Se não aparecer nada, você vai repetir com 1 a 2 anos. O que não fica claro no guideline é ir depois desse 1 a 10 anos, né? Se você olhar o fluxograma, ele até coloca lá, repetir a cada 1 a 2 anos. Então, meio que parece que a cada 1 a 2 anos a vida inteira, né? Mas vai ficar repetindo a vida inteira, né? Embora tenha isso dele ter dito que pode surgir mesmo sem sintoma. Uhum. E eles meio que não se posicionam o depois disso, né? Agora eles falam uma coisa, que é se esse tumor durante o segmento, se esse adenoma ele crescer, aí é mandatório você repetir, independente do tempo. Faz 6 meses que eu tinha repetido, mas agora ele cresceu. Aí você vai repetir essa avaliação, independente de quando foi a avaliação prévia. Certo? Mas, assim, dizer que a frequência exata para o resto da vida, ele não fala. E como é que a gente vai saber que o tumor cresceu? Certamente fazendo um acompanhamento por imagem desses tumores, que é justamente o tema da segunda parte desse videocast. Como fazer o acompanhamento por imagem dos incidentalomas hipofisários.
Se você quiser conferir a segunda parte, a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Se você ainda não é nosso aluno, está perdendo tempo. Além das playlists de aulas tradicionais, nós temos toda semana videocast novo sobre temas importantes como esse guideline. Eu e o professor Eric te esperaremos lá.